Motorista de caminhão morre após bater atrás de outro na rodovia Washington Luiz, em Santa Gertrudes. Acidente aconteceu no começo da manhã. Equipes de resgate foram até o local, mas não foi possível socorrer a vítima. Sessão da Câmara é marcada por protestos com a emenda para a retirada de cadeira LGBT do Conselho de Cultura. Mudança não foi aprovada. Já a nova negociação de tributos passou. Vamos falar sobre diabetes infantil. Uma especialista explica o que pode causar e as mudanças de rotina que seguem para toda a vida. Hoje também vamos falar sobre a situação do mercado na construção civil. Um dos motores da economia brasileira ainda passa por altos e baixos. E nós fomos às ruas também saber se o cidadão conhece o motivo do feriado do 15 de novembro. As respostas, mais uma vez, surpreenderam. Não sei. Finado já foi, né? O Rio Claro Notícias de hoje começa agora. Boa tarde. Um grave acidente provocou a morte de um motorista na manhã de hoje em Santa Gertrudes. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã. A cabine do caminhão ficou completamente destruída. O veículo estava carregado com 15 toneladas de frutas e bateu contra a traseira deste outro que transportava 24 mil quilos de ração para gado. Sérgio Fernandes morreu na hora. O motorista tinha 46 anos, saiu da cidade de Taquaritinga com destino ao Ceasa, em Campinas, quando aconteceu o acidente. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a perícia veio até o local para dar início às investigações, porém ainda não se sabe o que pode ter causado a colisão. A hipótese de que ele tenha dormido ao volante não está descartada. Isso porque o veículo acertou em cheio a traseira da outra carreta. O motorista afirmou que até mesmo na hora da batida, o trânsito estava tranquilo. Na verdade, eu só senti o impacto. Senti o impacto, me jogou para frente. Aí eu puxei o caminhão para tirar da pista. Quando eu desci, que eu fui lá ver se o motorista estava bem, ele já tinha falecido. Só tinha eu e ele, mais ninguém. As duas faixas no sentido Santa Gertrudes ficaram bloqueadas e o trânsito foi desviado para a Marginal. Funcionários da concessionária responsável pelo trecho limpavam a pista por causa dos destroços do caminhão e também da carga espalhada. Policiais militares orientaram o trânsito. 10 anos e nunca tinha nem presenciado isso. É difícil esquecer, principalmente a imagem do cara preso ali. Esse acidente aconteceu na rodovia Washington Luiz, logo de manhãzinha. Vamos agora de vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Oportunidade de emprego no Pátio Rio Claro para ajudante de cozinha, auxiliar de linha de produção, enfermeiro, estofador de móveis, farmacêutico, jardineiro, mecânico de autos e caminhão, motorista carreteiro, pedagogo e representante comercial autônomo. Os interessados devem se dirigir ao pátio que fica na Avenida 3, número 536, no centro, e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Vamos lá, mercado imobiliário comigo, Marcos Roflin, para a gente bater um papo aqui e tirar suas dúvidas aí de casa, né? Aliás, mercado imobiliário sempre provocando muitas incertezas, né, Marcos Roflin? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tem muita incerteza. Muito. Bom, vamos lá. Perguntas selecionadas aqui, o Mauro, do bairro Consolação. Está buscando uma casa para comprar e tem pesquisado preços há alguns meses. E percebeu que alguns começaram a reduzir. Por conta da crise, esse movimento de redução de valores vai afetar o mercado? Ele espera, de repente, dar mais uma baixadinha, se é que realmente está baixando, ou agora é a hora? O que você acha? Bom, eu já falei até anteriormente, Paulo, que agora é o momento quem quer comprar, quem sai no mercado para comprar o imóvel, se está interessado. No caso aí, Miguel, Mauro, é o seguinte, você para sair do mercado hoje tem muita coisa, eu acho que todo mundo percebe que tem muitas placas de venda, muitas placas de locação. Então essa parte faz com que tenha muita oferta. Então o que você se interessar, o preço em geral está baixando, no mercado você mostrar em termos de jornais, internet,
não mostra muito a baixa, mas em compensação você tem que mandar proposta, tem que brigar para tentar sair o preço mais em conta. Agora é o momento. Vai abaixar mais? É difícil dizer, há uma perspectiva de melhora, está começando a sentir, estamos sentindo já em novembro, dezembro, uma procura um pouco melhor, porque já no final do ano há uma procura maior também, né, naturalmente. Então é o momento. Vai subir o preço? Não. Vai estabilizar? Também é difícil dizer, mas 2018 promete ser um pouco melhor agora que 2017, né, Paulo? Tem muito daquilo, por exemplo, de você falou, mandar a proposta. Hoje tem proprietário falando, olha, eu aceito uma entrada e depois você pode dar mais tantas parcelas, parcelando aí 12 meses. Tem muito. O final, 15, 18 meses, o final do pagamento de um imóvel? Tem facilidades, a pessoa aceitando imóvel de menor valor, que antes era um pouco mais difícil de aceitar, né? A pessoa coloca o imóvel à venda, quer vender o imóvel, não quer pegar o outro. Então hoje está fácil também de aceitar um imóvel de menor valor. Por isso que agora é o momento, né, de comprar. Olga, bairro do Estádio. É estudante e aluga kitnet junto com um amigo. O contrato está no nome dele e ele se formou, está indo embora do imóvel, da cidade também. Outro amigo vai ocupar a vaga. O que precisa ser feito para regularizar o contrato que estava no nome desse colega de kitnet que está formando-se e indo embora? Ele está indo embora, o certo aí é trocar o nome, né? E é procurar, acho que é administrador ou proprietário, quem está recebendo o aluguel, trocar o nome, né? É a Olga que está falando, Olga. Né? Que tá pedindo. Então, Olga, você mudar o nome imediatamente e tal, já é o momento agora, tenho certeza que não vai ter nenhum problema, tal, porque todo mundo quer os seus imóveis alugados, então não vai ter um problema, a mudança aí não vai ter problema, né? Tem mudar fiador, tem tudo isso no meio aí, né? Daí não sei se vai ser o mesmo fiador, tal, mas se for o caso também mudar tudo agora, né? Legal. Para encerrar aqui, a Cleusa do São Miguel está pesquisando um apartamento para comprar, está na dúvida, térreo ou andar mais alto. O tio dela sempre diz que o andar mais alto valoriza mais, verdade? É que assim, tem uma procura no mercado para um andar mais alto, Paulo. Não é uma coisa assim que vale muito mais. Existe uma questão de mercado, o pessoal quer um meio termo, não muito alto, agora é muito relativo. Você morando num prédio, você acabar a energia, você tem que subir 5, 8 andares, então é muito relativo. Tem gente que prefere andar baixo, primeiro, segundo. Então é um leque aí de opções que as pessoas procuram de acordo com a necessidade. Custa mais? As construtoras, quando lançam, usam essa jogada, mas não significa que no mercado repete isso. Não significa que o quinto custa mais que o andar que no primeiro andar. Então, depende da pessoa, depende do proprietário, depende do mercado, quem quer vender mais rápido, então aí varia o preço. Legal. Marcos Hoffler, muito obrigado pelas informações. Ótimo feriado para você. Um abraço, Paulo. Até semana que vem. Até semana que vem, estamos aqui. Depois do intervalo, nós continuamos nesta linha imobiliária com a construção civil, que mesmo dentro da crise tenta voltar a crescer. E ainda, especialista fala sobre o diabetes infantil, causas e consequências da doença que vem crescendo e, infelizmente, atenção famílias com a alimentação e os hábitos da criançada. Agora são 12h45, volto já. De volta com o Rio Claro Notícias, seguindo essa linha da construção, do mercado imobiliário. Comigo aqui o Paulo Batistella, ele que é do Conselho Consultivo do Sinduscom São Paulo. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Boa tarde, Paulo. Eu que fico contente de estar aqui na TV Clarete, tá? Conversando com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a construção civil. Todo mundo sabe o quanto gera na economia, né? Empregos, o mercado financeiro, né, financiamentos, existe um complexo envolvido economicamente dentro da construção civil e que sentiu muito forte o baque da crise financeira. Alguns dados aqui de Rio Claro, vou passar aqui antes da gente começar o bate-papo com o Paulo, que o município gerou 157 vagas durante o ano aqui em Rio Claro e demitiu 314. São dados de uma pesquisa mensal sobre empregos na construção civil. Agora, é um dado que realmente está contratando menos ainda do que demitido. Porém, é um dado que já mostra uma retomada do setor, porque a demissão estava em maior escala do que esses números aqui. É isso mesmo, Paulo?
começa um sinal de retomada? Sim, eu acredito que nós estamos começando um novo ciclo, né, da construção, da indústria da construção civil. Nós passamos um período muito difícil, né, nos últimos 2, 3 anos, vamos dizer assim. A gente vinha numa velocidade muito grande em termos de construção. O empresário da construção civil, a nível não só da região de Rio Claro, mas a nível de Brasil, acreditando na economia. E por questões aí políticas e econômicas, realmente ela deu uma caída muito grande nesses últimos 3 anos. Houve também mudanças, né, nas regras de financiamento via Caixa Federal, por exemplo, que é o maior financiador da casa própria ali, com limites de financiamento de 90% caindo para 70% no imóvel novo, por exemplo, tudo mais. Isso aí, o senhor acha que faz parte de um reajuste do mercado para voltar a crescer, ou realmente ainda existe esse miolo de crise afetando um pouquinho a construção civil? Eu acredito, né, que a economia do país ela caiu. Com isso, logicamente, você arrecadou menos impostos. Logicamente, a Caixa Econômica, que é o grande financiador da parte da habitação, ela também ficou com menos verba, quer dizer, o governo, o sistema ficou com menos verba para distribuir. Com isso foi com que a Caixa Econômica teve que fazer esses ajustes, né? Diminuir o valor a ser financiado, que nem imóveis usados caiu para 50%, ele teve que se ajustar. E também um outro assunto que muita gente não tomou ciência, não sentiu, foi a liberação no FGTS. Né? Nós entrou no mercado, era a previsão de 40 bilhões, né? E quer dizer, saiu da poupança quase 40 bilhões. Isso também fez com que a Caixa tivesse que fazer alguns ajustes em termos de financiamento para habitação. E é em função disso que causou também esse ajuste que você perguntou agora para a gente. Agora que a crise está aí, todo mundo já sabe, é um fato, muita gente perdeu o emprego. Agora, 2018 é um ano de eleições que devem ser conturbadas, mas qual é a perspectiva do mercado? E nós sabemos que o mercado, se ninguém atrapalhar, ele é capaz de se reinventar. Perspectivas da construção para o ano que vem? Bem, em função da estabilidade, né, apesar de todas as dificuldades que está havendo em Brasília, a gente sente que o empresariado em geral, ele está acreditando nessa estabilidade. Essa própria mudança da lei trabalhista, né, o ajuste, mudança, houve pequenos ajustes, né? Isso aí faz com que o empresário acredite no país. E também toda a situação política, né, como foi clara, né, faz com que o empresariado, a população acredite mais na economia, isso gere mais emprego. E a gente já começa a sentir, não diretamente a construção civil, mas muitos setores da economia do nosso país, ele está em franco, quer dizer, em expansão. Como o caso, né, na área de supermercado, e a gente já sente também na área de veículos, quem mexe com exportação de veículos, as indústrias que mexem com exportação de veículos tá começando a resgatar os projetos, né, para iniciar aumento ou reforma nas indústrias. Então isso aí já é um sinal de que a economia está começando a crescer. O que o senhor vale destacar aí, para a gente encerrar até esse bate-papo, né, nesse setor da economia voltado para a construção civil? Aos poucos, essa retomada deve acontecer, como o senhor bem colocou. Os empregos vão voltar, estão voltando gradativamente, derrubando aí ou fazendo um equilíbrio com o número de demissões. Essa perspectiva, ela é gradativa, ela será demorada, mas o senhor acredita que será concreta, mais embasada daqui para frente, um alicerce mais forte, vamos dizer assim, depois de toda essa prova que a construção, o mercado sofreu com essa crise toda? Eu entendo que sim, porque a economia vive de ciclo. Infelizmente, o Brasil, o ciclo, né, ele dá uma variação, né, não é como nos países estabilizados, ele varia, mas o Brasil tem esses altos e baixos. A gente já passou aí, eu que
estou no mercado desde 1990, passamos aí dezenas de planos, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo dessa seguinte maneira, que nós estamos, a construção civil está passando os piores momentos econômicos. Eu achava que não, né? A gente passou o plano Collor, o plano Bresser, mas a informação, não é nossa, da Faculdade Getúlio Vargas, que nos dá assessoria, nós estamos passando o pior momento econômico desde 1980, então, e mais longo. Mas a gente já percebe lentamente um desenvolvimento, um crescimento na construção civil, muito lento. A gente acredita que as coisas melhores vão acontecer em 2019, já que ano que vem é um ano de eleição do presidente, do Congresso, né, renovação do Congresso. Eu entendo que nós vamos passar realmente um 2018 melhor, mas ainda aquém do que nós precisamos para manter o nível de emprego que nós tínhamos em 2016. É uma retomada bem gradativa mesmo, terá que ser assim. Paulo Batistella, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio Claro Notícias. Esse é um tema que daria praticamente o jornal inteiro para a gente conversar, mas com certeza retomaremos esse assunto da construção civil em outras oportunidades. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a TV Clarete, né, a todos que nos assistem. E é muito importante falar em nome do Sinduscom São Paulo, que é o maior sindicato da América Latina. Nós temos aqui mais de 15 mil filiados, 300 associados. Então é muito importante as pessoas ouvirem, né, que o sindicato da construção civil, dos empresários, também está trabalhando para ajudar no crescimento do país e criar novos empregos. Muito obrigado. Ótimo feriado para o senhor. Obrigado. Olha, vamos partir agora do emprego para a saúde. O tema é diabetes na infância. Vários fatores podem contribuir para o aparecimento da doença, como genética e principalmente hábitos diários. Descobrir como sair desse desafio deveria ser uma das únicas preocupações de uma criança. Deveria. Isso porque hoje em dia tem outra coisa que vem ocupando a cabeça dos pais e dos pequenos. Uma criança diagnosticada com diabetes tipo 1 tem a vida transformada. Ela será sempre acompanhada por médicos de diversas especialidades. E a independência fará com que os pais também se encaixem nas mudanças. Nós conversamos com uma pediatra para acabar com algumas dúvidas sobre o assunto. Como perceber sintomas da doença? Geralmente as mães notam as crianças com um aumento do apetite, comendo um pouco mais do que o normal, e outros sinais, principalmente o aumento da sede, né, que é a chamada polidipsia. A criança passa a beber muita água de repente, e o principal aí que é uma perda de peso acentuada, tá, em pouco tempo. Como surge? De repente o sistema imune ele cria uma alteração em que os anticorpos começam a machucar, a matarem as células do pâncreas. Essas células param de produzir insulina, por isso justamente que os sintomas são mais abruptos, né? Em poucos dias, pela deficiência da insulina, a criança começa a apresentar os sintomas secundários pela hiperglicemia, tá? E não tem assim uma relação com o hábito de vida anterior, né, com a má alimentação. Realmente são chamadas um pouco de loteria aí. O que muda aos 2 ou 50 anos? Quando descobre muito cedo, você vai talvez aumentar o risco dela ter doenças mais precoces, né? Doenças cardiovasculares, principalmente, alterações renais, né, as neuropatias periféricas, alterações visuais. Mas como eu te falei, se ela tiver um bom controle glicêmico, tá, a gente consegue ter uma vida aí livre das complicações. Mas, claro, quanto mais cedo é diagnosticada a doença, maior a chance dela chegar aos 50 anos já com essas complicações do que um adulto que descobriu. É raro diabetes tipo 1 no adulto acima de 30 anos, mas caso descubra com 40, 50 anos, com certeza ele vai ter muito menos tempo de vida para desenvolver essas complicações. O que muda na rotina? Crianças de idades pequenas, idades mais novas, os pais é que vão ter que desempenhar esse papel aí da monitorização glicêmica, da aplicação da insulina. Sim, com certeza vai mudar bastante, mas não acho que seja fator para dizer que uma vida acabou, pelo contrário, né? Acho que se forem feitos bons controles, a gente só quer cada vez mais que essas crianças vivam de maneira mais normal possível. O feriadão tá na área já, viu? E todo mundo quer saber o quê? Como fica o clima. Mesmo quem não vai emendar até outra terça-feira, já pensou? E aí, Daiane Santos, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Hoje, começando por terça-feira, como fica?
Olha, a véspera de feriado começou aí com céu aberto, o sol forte predominando sobre toda a região e estado de São Paulo também, né? E com essa massa de ar seco, ela acaba reforçando que as temperaturas se elevem durante a tarde, mas à noite ela volta a cair. A gente percebeu aí uma mínima de 13 graus mais ou menos aqui na nossa região e deve continuar assim. Na próxima madrugada a gente vai ver que vai cair um pouquinho ainda. No interior, a gente tem uma umidade por volta de 20%, 30%, bem abaixo aí também da época que a gente está vivendo e, infelizmente, nem chances de chuva, viu? Por enquanto, a qualidade do ar fica bem comprometida. O tempo ele tá bem brincando com a gente, assim, né? Porque eu, particularmente, já tinha guardado todos os meus cobertores e tudo mais, já tinha ido pro armário, lá pro maleiro, e agora tira tudo de novo, porque à noite tá batendo um friozinho. E também chove pra caramba, e depois o tempo fica seco e a umidade já cai. E aí a gente fica nessa aí, sem saber direito o que fazer. Pro feriadão, qual que é a expectativa? Pouca coisa muda, viu? Feriado deve ter, sim, sol forte predominando, na maioria das regiões, o céu aberto, mas amanhã a umidade começa a aumentar, então a gente vai ver a formação de algumas nuvens, só que, por enquanto, na região sudeste não há chances de chuva. As chances de chuva voltam lá para a região norte e também noroeste do país. Temperaturas para hoje, essas daqui? Isso, nós vamos ver agora que em Piracicaba vai chegar na casa do 31, na máxima do 31, com mínima de 14 graus. Pouca coisa muda aqui em Iracemápolis, 32, fica um pouquinho mais quente, com mínima de 14 graus. E Rio Claro vai chegar também nos 31 agora à tarde, com a próxima madrugada aí marcando 13 graus. E a gente vai ver que amanhã Rio Claro marca 32, mas varia um pouquinho menos aí, com a mínima de 17. Vai esfriar um pouquinho menos, a gente vai ver que vai ficar aí um período um pouco mais quente nesse feriado aqui em Rio Claro, viu, Paulo? Legal, Daiane, obrigado pelas informações, bom feriado para você. Obrigada igualmente, para vocês também que estão de casa, bom feriado. A seguir o assunto é Proclamação da República, a importância da data que nem todo mundo sabe o que significa e para onde a nossa República seguiu. O Rio Claro Notícias volta já. A rede de combate ao câncer mais uma vez abriu espaço para unir o Natal e a solidariedade com as árvores para decoração. As informações com o Pedro Gaspar. É inevitável não ser contagiado pelo clima do Natal, mas não é todo mundo que tem espaço em casa para guardar toda aquela decoração depois que a data passa. Foi pensando exatamente nisso e também em levantar recursos para uma causa muito nobre que a Rede do Câncer aqui de Rio Claro realiza todos os anos, o aluguel de árvores de Natal. Eu vou conversar agora com a Valéria Pazeto, que é presidente da rede, tem mais informações para a gente. Olá, Valéria, até quando essas árvores ficam na casa da pessoa? O período todo. Então, nós já estamos alugando desde o mês de outubro, mas se entregar hoje, por exemplo, vai ficar até janeiro. E aí, a partir do dia de Reis, né, a partir do dia 7 de janeiro, nós fazemos a retirada. Entendi. Os modelos são os mais variados e os valores também, né? Ai, sim, os tamanhos também, né? Tem desde 80 centímetros, 1,20 m, 1,5 m, 1,80 m, 2,40 m, 3 metros. E também as cores, né? Dourada, vermelho, prata com verde, azul. Então, vai muito assim de combinar com a decoração de cada ambiente. E todo o valor arrecadado é investido aqui na Rede Rio Clarense de Combate ao Câncer? Sim, toda a receita do Natal, da locação das árvores de Natal, é utilizado para abastecer a farmácia da rede com os medicamentos oncológicos que nós distribuímos gratuitamente aqui na entidade. Belíssimo trabalho, muito obrigado pelas informações, Valéria. Olha, você que está nos assistindo aí, então, quiser mais informações, você pode ligar aqui na Rede de Combate ao Câncer, o telefone é o 3533-1003. Seja contagiado pelo espírito natalino, mas também pelo espírito da solidariedade. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Volto agora aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre o feriado de amanhã. Proclamação da República. Comigo aqui o professor Éder Paulo Sfat Júnior, ele que é professor de Geografia do Claretiano Colégio e veio bater um papinho com a gente sobre dois assuntos. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, tudo certinho. Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento na verdade, da passagem do Império
para a República? Se a gente até voltar um pouco mais, na época da independência, o Brasil ele foi um modelo diferente, que ele sai de ser um modelo colonial e continua sendo um império. Tá? O imperador do Brasil, o pai é o filho do rei de Portugal. Então, baseado no modelo escravocrata, latifundiário. E dentro do primeiro império você tem ainda o poder moderador. No segundo império continua essa questão do latifúndio e da mão de obra escrava. E é justamente isso um dos responsáveis aí pela transição da monarquia para a república. Em 1850, quando há o fim do tráfico negreiro, o eixo comercial que já passa pelo café. O café é um grande produto econômico, um grande produto de exportação brasileiro. Então, os cafeicultores têm uma participação política muito forte de apoio à monarquia. Quando eles passam a perder essa mão de obra escrava, que eles são obrigados a contratar mão de obra imigrante, então, parte dessa base de apoio político, a monarquia começa a se perder. Também um outro setor importante, os militares, que após a Guerra do Paraguai exigem uma participação política maior, tá? Com ideais positivistas, inclusive. Então, esses dois setores, tanto o exército quanto os latifundiários, eles deixam progressivamente de apoiar o imperador. Isso culmina lá com a Lei Áurea em 1888, onde praticamente toda a sustentação política ela se perde. E em 1889, na calada da noite, sem tiros, sem bala e sem qualquer participação popular, é entregue uma carta dizendo para o imperador: olha, o senhor deve se exilar do país, sob ordens do novo governo. E até ele fala: que novo governo? Até a próxima. Então foi algo muito restrito, né, às elites isso. Não havia qualquer participação política, né, das camadas mais pobres da população. É importante a gente retomar esse tema pelo seguinte: nós somos às ruas, saber se o cidadão está ligado, está antenado no feriado, que é amanhã, a proclamação da República no Brasil, e o pior, o que ele significou nessa transformação Império-República aqui no país. Vamos conferir. Todo mundo adora um feriado e, se for prolongado, melhor ainda. Principalmente no final de ano, onde a correria fica mais intensa e qualquer oportunidade de descanso é muito bem-vinda, né? O feriado do dia 15 de novembro é um desses que todo mundo adora. Mas será que a população sabe do que se trata? É a proclamação da República. Não sei. Finado já foi, né? Já. A da proclamação da República, né? Consciência Negra? Não, né? É o outro, é Corpo Cristo? Porque é o dia da proclamação da República. Não sei. Meu Deus do céu, já não lembro mais. Naquele tempo também. Não lembro mais, nem a data. Eu acho que mudou muita coisa boa, né? Porque a turma respeita, né? Agora, motivo que eu não sei. Foi a passagem do sistema imperial para a República, né? Presidencialista. Estão mais preocupados na folga, na diversão, em viajar, do que realmente saber a fundo qual que é o motivo do feriado. A democracia, ela existe, né, acredito eu, na teoria, né, é considerado que vivemos em um regime democrático, mas os nossos representantes não estão preocupados em realmente atender às demandas da população, né, que seria o principal papel deles no Congresso. Bom, depois da exposição do professor Éder sobre o fato em si, vamos falar um pouquinho de qual república nós nos tornamos. E pela sua descrição antes da pesquisa de rua, pouca coisa mudou, tanto na participação popular, pelo que a gente acabou de ouvir das pessoas, quanto das decisões políticas tomadas todas na calada da noite e a população nada. Não, se essa pesquisa, se essa entrevista fosse feita em 1889, provavelmente as respostas seriam muito parecidas. O que foi? Eu não sei. A participação política era muito restrita. A pessoa, na época da monarquia e mesmo na transição para a república, era extremamente restrita a uma faixa determinada da população. Lembrando que
até por aspectos econômicos, a urbanização do Brasil naquela época ela era muito pequena. Tá? Então fica o poder com os militares, depois é revezado entre os cafeicultores e só vai mudar na década de 30. E essa alienação, a gente conseguiu ver que ela permanece até hoje. A comparação é interessante. O Dom Pedro II ele pede apoio político com o fim da escravidão, tá? Por pressão de um grupo de latifundiários, de fazendeiros, que tinha um grande produto de exportação da época, que é o café. Em 2017, é lançada uma portaria do Ministério do Trabalho, que dificulta a fiscalização do trabalho análogo à escravidão. Então, 130 anos depois, a gente vê que a história ela se repete, de alguma forma. Então, na busca de um apoio político, tá? Hoje a bancada ruralista, na época os cafeicultores, tá? Então, o Brasil ele sempre teve essa questão do poder econômico, ligado à grande propriedade, ligado, na época, à mão de obra escrava. Hoje, de alguma forma, isso permanece um pouco, né? E tá muito diferente, não. E a alienação permanece. Permanece. Tá? É mais um feriado. Mais um emendado para muita gente. Sim. Que com a consciência negra, segunda-feira vai voltar, às vezes terça-feira. Professor, só para encerrar, rapidinho, que o nosso tempo está esgotando. O caminho da mudança seria realmente o povo tomar ciência de que ele é dono do país. Exatamente. Participar das decisões. Tá? Na semana passada ou retrasada, onde os deputados participavam de um julgamento, se uma denúncia iria para frente ou não, a grande preocupação é que aquilo estava atrapalhando o horário nobre da TV. Então, é curioso que a gente tem um acesso à informação muito grande hoje, mas isso parece que transforma as pessoas cada vez mais alienadas. Tá? Pegar essa informação e ver o que está sendo discutido, se essas decisões políticas, o quanto elas afetam o dia a dia das pessoas, e não só mais um feriado, ou a emendar o feriado de hoje com sexta-feira, com segunda-feira, com o Dia da Consciência Negra, mas saber a importância que isso teve e participar das decisões políticas, tá, que afetam a vida delas totalmente. De todos nós. Exatamente. Beleza. Professor Éder, muito obrigado pela sua participação. Ficou aqui a dica, né? Nós como comunicadores aqui passando para vocês uma expectativa de que todos nós podemos trabalhar para a nossa república ser melhor daqui para frente, principalmente o ano que vem, que a oportunidade está aí. Obrigado pela participação, viu? Eu agradeço. E o Claro Notícias fica por aqui. Ótimo feriado a todos. Samir Palma está chegando na área e a gente se vê na quinta-feira. Até lá.